Nos últimos dias, aonde eu trouxe alguns testes com processadores antigos, o pessoal me pediu para mim revisitar um processador que já teve muito teste aqui no canal. A gente já trabalhou bastante com esse CPU e o pessoal tava com dúvida de como é o desempenho dele hoje em 2020. Na verdade, a maior questão aqui é como ele se comporta com os principais lançamentos. Os jogos mais antigos, nós temos diversos testes, nós sabemos que ele leva tranquilo, mas e como ele se comporta nos jogos mais novos, nos games mais pesados, nos últimos multiplayers que saíram, por exemplo? Eu estou falando hoje aqui do FX6300. Então aqui eu tenho um FX6300 com memória G-Skill DDR3 e uma placa-mãe da Gigabyte 970 Game. É um kit razoavelmente top de quando foi lançado o FX6300, que para quem não conhece, esse processador está completando a partir de agora praticamente 8 anos de idade. Ele foi lançado lá no início de 2012, então esse processador aqui já tem quase 10 anos de idade. É um processador que naquela época já era um 6-core, então ele possuía 6 núcleos e além disso o seu clock já trabalhava no modo boost até 4.1 GHz. Além de tudo, ele possuía a possibilidade de você fazer overclock, então se você colocasse uma placa-mãe com suporte overclock, você poderia subir ainda um pouquinho o clock desse CPU, tirando um pouquinho mais de desempenho. Nesse teste que eu vou fazer hoje aqui, eu vou colocar basicamente esse kit com uma 5500 XT de 8 GB, que é uma placa de vídeo que para Full HD eu acho que ela consegue arrancar muitos FPS, e a minha ideia é ver o que o FX6300 consegue rodar hoje. Eu vou mostrar para vocês os jogos que ele não roda, os jogos que ele roda a 30 FPS e os jogos que ele consegue sim rodar a 60 ou mais FPS. Então a gente vai classificar esse processador dentro desses três parâmetros: 60 ou acima, 30 FPS para quem vai utilizar um controle de repente, ou não vai conseguir rodar, ou quando roda de uma maneira muito ruim, uma estabilidade muito ruim, e daí eu não recomendaria para você estar utilizando esse CPU com esses jogos. Então fiquem ligados no vídeo até o final, que eu vou trazer diversos jogos agora para vocês. O kit eu já falei para vocês qual que é, vou mostrar na tela todos os dados, todas as informações, vocês podem acompanhar durante as gameplays e no final eu volto com uma conclusão. Bom, pessoal, vocês viram que até tem uns jogos ali que eles surpreendem bastante. Games como Red Dead Redemption 2, por exemplo, que é um game bem novo, você para utilizar de repente em um controle com uma qualidade mais razoável, uma placa de vídeo, não necessariamente precisa ser essa, mas uma placa de vídeo que você queira equilibrar com ele, que já rode Red Dead Redemption 2, por exemplo, você poderia utilizar. Ele consegue levar ele na casa dos 30, 35, 40 FPS. Para você travar o FPS e colocar em um controle, por exemplo, seria uma experiência ok. Não tô falando que é um processador para você se comprar em 2020, mas se você tem esse processador de repente em uma máquina na sua casa, ou uma oportunidade de comprar um processador desse muito barato realmente, se você colocar uma placa de vídeo, ele consegue entregar essa performance que vocês viram no vídeo hoje. São 3 jogos praticamente que eu posso definir aqui para vocês que ele não conseguiu ter um desempenho.
São jogos que eu não recomendo você utilizar. Battlefield 5, multiplayer extremamente frenético e muito pesado, por sinal, seja para o processador ou para a placa de vídeo, ele não consegue levar. Podem notar ali que durante a gameplay ele dá umas quedas muito grandes, oscilações muito grandes de FPS. E assim, você rodar, você até roda, mas ele tem umas quedas tão grandes que você vai sentir uns engasgos, alguns stunters tão absurdos que vai estragar sua experiência. E como a ideia de um multiplayer é você jogar contra outros players, eles vão ter uma vantagem competitiva sobre você. Então, não recomendo pro Battlefield 5. Junto com o Battlefield 5, só que em uma engine diferente, tem o PUBG. O PUBG na sua versão normal, Steam, não a versão Lite, ele também não consegue ter uma capacidade suficiente para levar o game a 60 FPS, nem a 30 FPS de maneira estável. Ele até consegue levar 30, 40, mas fica oscilando muito, dando muito stuntling. Então, para um cenário competitivo que é um PUBG, eu não recomendo você utilizar também o FX6300. E um outro exemplo de game aqui, agora single player, que eu até imaginei que eu iria conseguir rodar, mas não teve uma experiência muito boa, foi o Assassin's Creed Odyssey. Ele realmente é bem pesado. Quando você roda dentro da cidade, em Atenas, roda o benchmark mesmo, que é extremamente pesado, o processador realmente apanhou. Ele não teve competência de empurrar uma quantia aceitável de FPS. Uma quantia que eu posso falar para vocês, ó, você consegue rodar pelo menos a 30 estável ou a 60 estável. Não aconteceu isso. A variação é muito grande e acontece em muitos stunters. Agora, diversos outros jogos que eu testei aí, vocês conseguem rodar, seja em 30 FPS ou 60 FPS. A nossa métrica aqui, dentro do nosso gráfico, como vocês podem ver, ficou basicamente assim. Dos testes em jogos que eu fiz aqui, 40% dos testes ele conseguiu rodar acima de 60 FPS ou a 60 FPS, 30% dos testes ele não conseguiu rodar a 60 FPS, conseguiu rodar de maneira estável a 30, o que é ok, dependendo do game para você utilizar um controle, e 30% dos jogos ele não conseguiu rodar de maneira satisfatória nem a 30, ou era um multiplayer que de repente ele rodava a 40, mas era tantas variações e uns stuntlings tão grandes que eu não posso recomendar um processador desse para você estar utilizando dentro desse cenário. Agora você deve estar se perguntando, Júnior, mas então ele é um processador que você não recomenda em nenhum momento? Galera, ele é um processador que já está faz um bom tempo no mercado, ele já passou do seu final de vida, já está basicamente fazendo hora extra, né, podemos dizer assim. Então, para uma máquina extremamente baixo custo, que você não pode gastar muito dinheiro, você vai colocar uma placa de vídeo mais de entrada, de repente uma resolução menor, e você não quer focar em games mais pesados, multiplayers extremamente frenéticos, com altas taxas de FPS, FX6300 é uma opção interessante. Não é a melhor opção, é uma opção interessante. Agora, quando você vai procurar games para o cenário competitivo, quer empurrar uma placa de vídeo em todos os jogos a mais de 60 FPS, esse processador não é a melhor opção para você. A não ser que você não tenha, né, dinheiro para comprar um processador melhor. Mas se você tiver dinheiro para investir em CPUs melhores, vale a pena você procurar algum processador melhor que vai te atender muito mais e vai te passar uma experiência muito melhor. Esse foi os testes do FX6300 em 2020. A seleção de jogos que eu fiz aqui foi tentando pegar um pouquinho de cada cenário. Vocês podem ver que faltou alguns jogos, como Fortnite, Call of Duty Warzone, mas é porque eles se encaixam dentro da mesma ideia de games como Battlefield 5 e PUBG, por exemplo. Então não tem por que eu rodar mais dois jogos pra gente ver o mesmo resultado que a gente já vai ter no PUBG e no Battlefield 5, que é um cenário que a gente não recomenda esse processador. Processadores mais novos, mais de entrada, como o Ryzen 3 3200G, por exemplo, apresentam performance melhor do que ele, mesmo não tendo 6 núcleos, sendo processadores de 4 threads, por exemplo, apresentam performance melhor do que dentro dos jogos. E não é pela quantia de núcleos ou pelo clock, mas sim porque muitas vezes pode faltar inclusive instruções dentro desses processadores que já tem nos processadores mais novos para atender seja o Windows, DirectX, drivers e jogos, e não tem naqueles processadores daquela época. Então falta muitos detalhes, é um processador que realmente ele pesa pela idade, não em si pelas suas especificações, porque 4.1 GHz é um clock interessante. 6-core também é um desempenho interessante, o 3500X, por exemplo, é um 6-core, o 9400F também entrega uma boa performance. O que pesa aqui nele é falta de instruções, um bom IPC e uma tecnologia mais atualizada, porque em especificações gerais, se fosse dentro de tecnologias mais novas, ele seria sim um ótimo processador. Galera, esse foi o meu vídeo revisando o FX6300, atendendo aos pedidos de vocês me pediram para me dar uma olhadinha de como o FX6300 se comportava nos jogos em 2020, não pegando os jogos mais antigos e os mais leves, eu quis focar realmente em jogos mais pesados pra gente ver o limitador desse processador, aonde o calo realmente aperta no tudo que dá. Eu acho que deu pra vocês terem uma ideia do que ele roda, o que ele não roda e o que ele roda mais ou menos dentro dos jogos. Se você curtiu o nosso vídeo, deixe seu like, deixe seu favorito, se inscreve no canal da Pichau se você não é inscrito ainda e nos vemos no próximo vídeo, galera. Até a próxima. Antes de eu concluir aqui, faltou só um detalhe, tá?
rodar. Esse processador, se você vai rodar games mais leves, como MOBAs online, FPS online do tipo CSGO, desses mais leves, ele sim pode ser uma opção interessante e viável, você pode continuar com um processador desse, que ele vai continuar rodando durante um bom tempo, tá bom? Então se for games bem levinhos, você pode ficar com ele, que ele vai tancar legal, só para jogos mais pesados que não. Agora sim, até a próxima!